Amém, irmãos? Continuando o que nós temos visto no Evangelho de Lucas, capítulo 18, nossos versículos são do 35 ao 43. Nós vamos, nesta noite, estar vendo uma passagem bem conhecida, que é o cego em Jericó, onde que ouve a falar do Senhor Jesus, e aí ele tem a sua vida mudada logo após se encontrar com ele. Hoje é o dia que você pode ter a sua vida mudada. Como assim? Para a introdução do nosso sermão, pense o seguinte: se uma pessoa importante, uma figura conhecida, ela fosse vir até o nosso país, e como trajeto para chegar até o seu destino, a sua rota final, o seu objetivo, ela tivesse que passar por Jerusalém. É claro que, ao ouvirem a notícia, ao saberem quem essa pessoa é, se aglomeraria uma grande multidão para estar com essa pessoa, tentar vê-la, tentar acompanhá-la, ir com ela. Mas algumas observações que eu quero que você faça diante de tudo que de repente você ou essas pessoas sabem sobre este alguém. Será que se de repente, se nós gritássemos o nome dela, sendo ela quem é, ela nos ouviria? Melhor, ela cederia a sua atenção? Ou será que ela ia além e adiante? Ela nos chamaria para estar com ela? É o que vai acontecer com esse cego à beira do caminho. A importância que Jesus ele dá para ele. Jesus estava passando a antiga Jericó e entrando na nova Jericó, que foi construída, segundo os historiadores, por Herodes, e ele estava indo para Jerusalém. Ele passaria ali pela última vez. E é claro que um grande movimento se formou ali, e sentado, esse homem procurou saber o que estava acontecendo. E as pessoas para ele disseram: é Jesus. É Jesus, ele está passando. E aí ele começa a gritar. Por quê? Simples. Ao ouvirmos a respeito de Jesus, nós não podemos perder a oportunidade de clamá-lo. Uma vez ouvindo sobre o Senhor, não podemos perder a oportunidade de clamar. A princípio, vamos ler nos versículos 35 ao 38. A narrativa nos diz o seguinte: o subtítulo da minha Bíblia é O Cego de Jericó. Quando Jesus chegava a Jericó, havia um cego sentado, que mendigava à beira do caminho. Ouvindo passar a multidão, o cego perguntou de que se tratava. Disse-lhe que era Jesus, o Nazareno. Ele ia passar. Então ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E aí ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim.
Lucas destaca pela primeira vez a perseguição que Jesus ele enfrentaria pelos gentios, entre parênteses, os romanos. Apesar de ser o 7º relato que Jesus apresenta para os seus discípulos, para os seus seguidores, que haveria de acontecer. Era necessário que ele viesse sofrer na mão das autoridades e padecer na mão dos gentios ao ser entregue pelo seu povo. Então o que está acontecendo? Jesus ele está indo de passagem para a metrópolis da época. Ele está indo para Jerusalém. Ele está indo para Jerusalém para ser sacrificado. Ele passaria por Jericó pela última vez, da maneira que ele estava indo. E é claro que os judeus, assim também como seus seguidores, imaginavam que o Messias, segundo aquilo que eles entenderam, apesar de terem acesso às Escrituras, que ele seria mais ou menos como o rei Davi, alguém que viria e os libertaria do jugo de Roma, e os judeus passariam a ser a nação predominante. Mas, mediante a tudo que Jesus está fazendo, diante de tudo que está acontecendo, o coração deles, até nesse exato momento, está obscurecido. Então, a necessidade de Jesus sempre relatar, rever, reapresentar, redizer o que iria acontecer com ele, para que eles não perdessem a visão. E tudo isso, é claro que está no contexto, ainda no capítulo 18, do versículo 31 ao 34, para que possamos agora entender esse momento oportuno, onde que esse cego sentado à beira do caminho está ao se deparar com Jesus. O que nós podemos ver de forma bem clara é que ele estava numa situação comprometedora. Se realmente alguma coisa nos faz perder de fato a nossa dignidade, é chegarmos a essa situação. Alguém se tornar um pedinte, um mendigo, passar a depender dos outros, daquilo que as pessoas contribuírem, seja de boa ou má vontade, para que você não venha a se desfalecer de fato. Alguma situação o levou a ficar parado ali na beira do caminho, sentado ali. Ele não só era cego, mas ele era um mendigo, assim como o texto nos esclareceu. Mas diante de Jesus, o nosso Senhor, essa é a nossa situação espiritual. Todos nós estamos nessa situação. Estamos na pior situação possível. Nós chegamos ao fundo do poço. A nossa situação, ela é miserável diante de Deus. Mas, apesar do que estava acontecendo e do propósito, do plano-chave de Jesus para o seu ministério, nós vemos e entendemos de uma maneira bem objetiva a atenção e a importância que Jesus ele dá para todos aqueles que o buscam, independente do grau da situação que essa pessoa se encontra. Não importa como ela está, não importa quem ela é. Porque Bartimeu, apesar de ser um mendigo, ele era uma pessoa, entre aspas, quero dizer, ele tinha uma identidade, ele tinha um pai, ele era filho de Timeu, ele até tinha uma capa. Diante do ponto de vista dos outros autores, havia até outro cego com ele. Mas o que levou esse
margem. São problemas que realmente nos pegam e acabam nos destruindo, nos levando para a perdição. Mas, realmente, diante de tudo que está havendo, ao ouvir a respeito de Jesus, apesar de como ele está, ele toma uma decisão. Isso é de extrema importância para todos aqueles que ouvem sobre Jesus. Isso é de extrema importância para você que está ouvindo essa mensagem nesta noite. Isso realmente pode fazer a diferença na sua vida, desde quando você decide agir, desde quando você decide mudar, desde quando você aproveita a oportunidade. Porque se continuarmos sem ação, não adianta nada ouvirmos sobre Jesus. Não adianta nada refrescar as informações sobre ele. Não adianta nada saber sobre a última novidade, alguma coisa sobre o filho de Davi que até então nós não sabíamos. Mas ao ouvir a falar que Jesus estava passando no caminho onde que a dele se encontrava, ele decide fazer alguma coisa. Ele decide clamar. Talvez os problemas acabaram com a sua vida, te paralisaram, te paralisou, porque é isso que eles fazem. A primeira coisa que um problema provoca na nossa vida é a paralisação, a falta de ânimo, de reação. Ele nos deixa extasiados, mortos, parados. Mas aí, quando nós ficamos sabendo que alguém pode fazer alguma coisa, não é qualquer pessoa, é a pessoa mais importante que poderia aparecer na sua vida, é a pessoa mais importante que poderia te dar atenção. Eu estou falando de Jesus Cristo, o herdeiro da dinastia de Davi, aquele que estava aguardado, aquele que viria, aquele que pode fazer alguma coisa para mudar a sua situação. Clame-o, clame-o, clame-o nessa noite, peça a ele ajuda. Bartimeu, ele era alguém que já estava em uma situação deplorável. É fato. Ele estava diante de uma situação deplorável. Como eu disse, a nossa situação espiritual é das piores. Mas quando ele ouve a falar de Jesus, ele se humilha. Realmente ele se humilha agora, não diante da situação, mas ele se humilha diante de Jesus. Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Ele está clamando o herdeiro de um reino. Ele está clamando alguém que possui um trono. Ele está clamando a autoridade máxima de uma nação. Faça alguma coisa por mim. Jesus tinha tudo para ir embora, passar direto. Coisa que é comum às pessoas importantes, poderosas fazerem. Mas não, ele para. Ele para por um breve momento a caminhada que ele está fazendo para dar atenção a um clamor que está sendo levantado. Jesus está atento ao seu clamor nessa noite. Peça a Ele que Ele venha ter misericórdia da sua vida. Peça a Ele que Ele venha ter compaixão de você. É o que nós podemos pedir. É a única coisa, o único argumento que nós podemos apresentar diante de Jesus. Tenha compaixão de mim. Há tanto tempo eu tenho
situação na minha casa. Há tanto tempo esse problema tem me afligido. Há tanto tempo eu me encontro enfermo. Há tanto tempo essa porta está fechada. Há tanto tempo eu estou sendo, infelizmente, preso, acoitado por essa situação. Faça alguma coisa por mim, Senhor. Tenha compaixão. Tenha empatia de mim. Não perca a oportunidade de ir até Jesus. O primeiro momento ele clama. E o que vai acontecer? Jesus vai parar para dar atenção para o seu clamor. E o que acontece? Como não é novidade nenhuma, nada novo para os ouvintes aqui nesta noite, barreiras vão surgir, a dificuldade vai aumentar, mas isso não é empecilho para que ele venha estar com Jesus. 39 ao 42, para que possamos entender mais claramente a situação. E os que iam à frente repreendeu-o para que se calasse. Ele, porém, se calou? Ele se calou? Claro que não. Ele gritava, ele clamava ainda mais, com mais força, com mais intensidade, com mais clamor, dizia: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os que iam à frente repreendiam, mas ele clamava: tem compaixão de mim, filho de Davi. E Jesus então parou. Imagina você nessa situação. Você clamou, você gritou, e Jesus parou. E não só parou, mas ele mandou que o trouxesse. E quando ele chegou e perguntou: o que queres que eu te faça? E ele respondeu: Senhor, que eu volte a ver. O Senhor sempre ouve o nosso clamor, mas a nossa falta de percepção, de foco para a coisa, é que todas as vezes que suplicamos, pensamos ao aparecer, ao surgir algo inesperável, uma dificuldade, uma barreira, e imaginamos que a nossa voz se perdeu, ela não chegou até Jesus, ele foi adiante. Jesus é diferente, ele não passa na frente. Ele não passa na frente. O que aconteceu? Ele parou. Mas, em meio à multidão que aglomerava Jesus, a proposta é: cala-te, 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 para com isso. Nos outros evangelhos eles diziam: para, ele não vai te ouvir. Não é as repreensões que nós ouvimos, e pior, não é muitas das vezes da multidão, não é das pessoas de fora, mas são daquelas que são mais próximas. Por que você está clamando por causa disso até hoje? Você acredita nisso até depois de 20 anos? Você crê que vai acontecer algo no seu casamento? Depois de 18 anos, você acha que o seu filho ele vai sair desse mundo perdido? Depois de tanto tempo de
investir tudo. Realmente, é o que as pessoas dizem, né? Depois de mudar de religião, você acha que a situação vai mudar? Para, esquece. Mas em vez dele desmotivar, em vez dele voltar e sentar onde é que ele estava, em vez dele ir para um lugar onde que ele já ficava o tempo todo e ainda ficar piorar a situação, não, isso serviu de combustível, isso foi transformado em força, isso lhe deu vitalidade. Quando o problema surgiu, aí que ele clamou mais forte, aí que ele intensificou a sua voz, aí que ele abriu mesmo, rasgou o seu coração e começou a gritar, não, Jesus, 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 Jesus. Ele não parou enquanto Jesus não mandou chamar. E como eu disse, diante dos outros pontos de vista, essas mesmas pessoas, que são aquelas que não dão credibilidade alguma para aquilo que nós colocamos na mão do Senhor, desacreditam naquilo que nós estamos sentindo. Essas mesmas pessoas que Jesus pede para elas uma palavra e chama ele, traz ele para mim, elas que vão dizer para Bartimeu: tem de bom ânimo, anima-te, o mestre te chama. Não tem nada mais animador em saber, não, Jesus está te chamando, Jesus mandou te buscar, Jesus mandou te tirar dessa situação, Jesus nesse momento quer estar contigo. Jesus ouviu o seu clamor, Jesus viu a sua situação. Mas mediante a toda essa sensibilidade, Jesus lhe pergunta, parece que o cego é Cristo, só me mostrando: o que queres que eu te faça? O homem foi tomado pela mão, o homem era cego, Jesus queria ouvir da boca dele, porque aquilo que o nosso coração crê é aquilo que professamos. Ele não se envergonhou. Aquilo que o nosso coração crê é isso que nós professamos. Ele teve coragem mesmo. Ele animou e disse: Senhor, que eu volte a ver, que eu volte a enxergar. E esse texto é belíssimo, é fenomenal, que quando os olhos dele são abertos, quando ele passa a enxergar novamente o mundo à sua volta, primeiramente ele vê o Filho de Deus, ele enxerga o Salvador, ele está vendo alguém que está sendo acompanhado, seguido, mas continua obscurecido para o coração de muitos. Ele vê o Senhor, ele enxerga a salvação, ele pode ver a sua situação mudar, ele vê agora uma vida nova. Tenha ânimo nessa noite. Está complicado, a situação está difícil, as notícias não são boas, mas tenha fé, tenha coragem, porque só Jesus que pode nos salvar. Não há como. Jesus é a nossa única esperança. E ainda continuo te dizendo, quando ele recebe esse convite, nos outros textos em Marcos e Mateus, a palavra diz que ele dá um salto, ele dá um pulo, abandona a capa e vai ter com Jesus. É o que está faltando na sua vida.
Pode ser essa atitude de abandonar tudo que está te prendendo, tudo que está te cegando, tudo aquilo que você tem como plano B, tudo aquilo que você se apega, é servir a Jesus sem reserva, é ir ter com Ele como se a sua vida dependesse disso, é dar um salto para uma vida nova, é dar um salto para um estilo de vida livre para ter com Jesus. Não perca a oportunidade, então, de clamar a Jesus, não é? De estar com Jesus, de ser salvo, ou de ser salva, e de seguir a Jesus, de acompanhá-lo, de fazer parte da sua jornada, porque ele estava indo, neste momento, para Jerusalém, onde ele carregaria a nossa cruz, onde os nossos pecados seriam pagos, ali a nossa liberdade, de fato, seria consumada. E o 45, o texto, o 42 ao 43, disse-lhe Jesus: vê, simples assim, vê, a tua fé te curou. Não, a tua fé te salvou. Esse homem recuperou não só a sua visão, mas principalmente a sua dignidade. Foi isso que foi perdido. Foi isso que nos levou a ficarmos nessa situação. E Jesus recupera isso. Ele nos dá esse direito de sermos salvos e sermos chamados de filhos de Deus, graças àquilo que Ele realizou. É isso que você precisa ver. É isso que você precisa conhecer. Na mesma hora, ele recuperou a visão e começou a fazer o quê? Glorificar a Deus, e foi seguindo a Jesus. Vendo isso, todo o povo dava glória a Deus, dava glória a Deus, dava glória a Deus. E é interessante que é o oposto daquilo que vimos semana passada. Jesus convidou um jovem rico para segui-lo, mas por ser apegado aos seus bens, ele recuou, ele não quis. Agora temos alguém que é uma figura contraditória, que não só é mudado por Jesus, mas ele mesmo quer segui-lo, ele mesmo quer glorificar a Deus, ele mesmo quer se tornar um seguidor de Jesus, porque as pessoas querem receber algo da parte de Jesus, mas elas não querem abandonar a sua vida e saltarem para uma vida nova. Elas não querem seguir ao Senhor. Elas não querem estar com Ele. Na mesma hora, ele recuperou a visão. Na mesma hora, ele foi salvo. Na mesma hora, ele se tornou um dos discípulos de Jesus. Na mesma hora, naquele momento, ele glorificou a Deus. E o que te impede de glorificar a Deus nessa noite? Nada. Quanto tempo mais? Quantas horas mais? Quantos anos mais você precisa para ter realmente a sua vida mudada, a sua situação transformada? Para dica de ilustração, isso sim, se você quer passar por isso, passar por esse mesmo caminho, essa mesma situação, uma coisa é certa, te digo, você precisa, nesse quesito, seguir a Jesus, sabe como? Cegamente. É seguir a Jesus cegamente, é ver só Ele e nada mais. Clame a Jesus e não pare por nada. Abra o seu coração para Ele. Se entregue a Ele totalmente, sem reserva. Confie nele.
Confie. Senhor nosso Deus, neste momento, te agradecemos pela sua palavra. Creio que ela vazia não vai voltar, mas antes ela tem os seus efeitos segundo a sua vontade. E a fé vem por ouvir. E que bom que Bartimeu ouviu. Que bom que nós estamos ouvindo sobre o Senhor. E que bom que o Senhor é bom e tem compaixão de todos nós. Eu sei que a situação tem se agravado. Não tem sido fácil, ó Deus, permanecermos de joelho na sua presença e te clamar e te suplicar e nos humilhar diante do Senhor e te pedir ajuda. Mas, ó Deus, tenha compaixão desta vida, nesta noite. Tenha misericórdia desse irmão, desta irmã, dessa sua situação, no nome do Senhor Jesus. Alegra esses corações que às vezes estão tristes, essas vidas que se encontram doentes. Liberta, ó Deus, de fato, esta pessoa que está pedindo, Senhor, que o Senhor possa intervir mesmo. Só o Senhor pode mudar radicalmente, ó Deus, esse parecer. Só o Senhor pode trazer um diagnóstico diferente, uma resposta contrária, no nome de Jesus. Ô Senhor, e desde já te agradecemos. Te agradecemos sim, porque muitos podem não nos ouvir, muitos podem até passar sem nos perceber, muitos podem até nos ignorar, sim, muitos podem até nos abandonar, outros podem até nos repreender, sim. Abandona esse Deus e morre. A coisa só piorou, ele não trouxe nada de bom depois que você passou a servir. Mas cremos que o nosso Redentor vive. Cremos que o nosso Redentor vive. Cremos que o nosso Redentor vive e Ele há de manifestar em nosso favor. Ele há de manifestar em seu favor. Aleluia. É no nome dele. E nós oramos e agradecemos e dizemos amém. Amém. Irmão, Deus abençoe a todos. Caminhada não tem sido fácil. Tira aí o pluguezinho do computador aí, é o cabo. Mas que nós sabemos é que Jesus está conosco nessa caminhada. E aí, Ele é o nosso companheiro. Vamos virar o Henrique para vir cá, nós cantarmos esse cântico que é tão bonito, que você possa meditar nele. E logo após o término desse canto, estamos despedidos. E aí, logo após a oração silenciosa, voltaremos para casa, seguros, assim como o Senhor nos trouxe, porque Ele está conosco, na ida e na volta.
sombra da noite se aproxima, e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para gozar. Fazem-me morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Nos ajude, Senhor. Fica conosco sempre. A sombra da noite se aproxima, e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-nos até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para gozar. Fazem-me morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Então fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para gozar. Fazem-me morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Solta a voz. Fica, Senhor, já se faz tarde. O que ele tem? Tem seu coração para pousar. Faz em nós.